Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Indexa Learning. Eu sou Guilherme Brito, aqui a gente fala bastante sobre banco de dados e MongoDB. E nesse podcast de hoje vai falar sobre o fim do DBA tradicional, explicar um pouquinho sobre MCP e agentes de IA. No nosso contexto aqui de MongoDB, vocês vão entender um pouquinho mais sobre esse tema. E eu estou aqui com o Thiago para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Thiago? Ótimo, Guilherme, contigo. Por aqui tudo certo, meu irmão. E vamos lá, Thiago, vamos falar sobre esse tema, cara. Eu acho que é um assunto muito discutido ultimamente. Sobre o DBA tradicional, a gente tem visto que constantemente a gente precisa se reinventar, um profissional de tecnologia. E para o DBA não é diferente, né, cara? Quem não se adapta às novas tecnologias, à nova realidade, de fato, não consegue atender às expectativas do mercado, né? Exatamente. E isso não é um movimento que nós vemos apenas agora, com a ascensão de IA, né? A gente sabe que o DBA ele já se transformou diversas vezes, seja antigamente quando ele estava só focado lá na máquina bare metal, aí veio virtualização, ele precisou se adaptar, entrar nesse mundo de virtualização. Depois surgiu a cloud, ele precisou se adaptar com o cloud, talvez até trazer alguns conhecimentos ali da área de DevOps para dentro da sua stack, como Terraform, Ansible e afins. E agora a gente passa a viver mais uma transformação aí na nossa área, que é justamente a entrada desses segmentos novos com IA. Então, desde gerenciamento, modelagem de banco de dados, atualizações, melhoria de performance, a gente passa a utilizar também IA no nosso dia a dia. Então, o DBA ele continua sendo um metamorfo, né? Ele precisa adicionar esses conhecimentos que vão surgindo. Cara, muito bom. E antes a gente via aquele DBA que só executava um script, subia o banco, só faz backup, copia um comando da internet. E hoje a gente tem uma realidade diferente, né, Thiago? Eu acho que mudou muito com essas ferramentas que a gente tem agora de IA, que a gente faz com que a gente consiga entregar muito mais, né? Exatamente. Então, e até é bom ver isso a nível geral, né? Mercado e afins, porque antigamente você ser um bom desenvolvedor Python ajudaria no DBA, né? Gerar um script muito bom, ou mesmo shell script, né? Você digitar, passa o dia inteiro para fazer uma automação ali que vai te ajudar. Hoje em dia se tornou algo um pouco mais banal, porque qualquer um, com a ajuda de IA, consegue fazer isso. É claro que necessita de um mínimo conhecimento para ver quando um fluxo não está certo, fazer os testes e tudo mais, né? Mas é aquilo, o DBA que era o seu diferencial, fazer shell script, hoje provavelmente ele está ficando para trás, porque a IA já vem muito mais forte com isso. Uma automação via shell, via Python, que era feita por um DBA durante um dia para automatizar as coisas, hoje sai em 30 minutos aí com Cloud Code, com Copilot CLI, né? É. E antes, cara, enquanto a gente fazia muitas atividades ali manuais, hoje a gente tem MCP, tem agentes, tem automação inteligente, IA que pode acessar um banco de dados, claro, com a devida governança e com os devidos acessos para fazer algum tipo de atividade. Então, antes era tudo operacional, manual, o troubleshoot demorava horas, e hoje, com essas ferramentas, a gente consegue entregar muito mais do que antes, né, Thiago? Certeza. E isso são diferenciais que aos poucos vão entrando na área, e como sempre é normal que exista uma resistência, né? Então, eu vou conectar a minha IA no banco, mas ele vai dropar tudo. É bem comum ouvir isso, né? A gente vê essas manchetes polêmicas aí, porque a IA dropou um banco e pediu desculpas, né? Aconteceu aí esses dias. Então, assim, isso são como eu posso dizer, razões pelas quais nós vemos que a área está crescendo e ainda falta essa parte de governança. Então, eu como DBA, eu sei que existe uma política de segurança que é de privilégios mínimos. Então, se eu vou colocar uma IA lá, eu vou dar o mínimo de privilégio para ela fazer o que eu quero. E eu gosto de separar em algumas fases. Primeiro, você vai conectar ela com o usuário read-only para te ajudar em troubleshooting, fazer queries, analisar performance e trazer relatórios e possíveis itens que podem ser melhorados, certo? Numa fase 2 com mais governança, que você já começa a pegar a mão ali, né, dos processos, tudo mais, do que ela pode e não pode fazer, você consegue ir liberando o DDL, você consegue ir liberando algumas coisas para ela, né? Você não vai dar um grant de drop jamais para ela,
porque ela pode sim fazer coisa errada, né? Então entra muito essa questão, que é uma premissa de segurança dos privilégios mínimos que você vai dar para aquele usuário que a IA vai conectar no banco fazer o que você quer que faça. Muito bom, cara. A gente tem visto o quanto que isso gera discussão, né? Eu acho que tem dois tipos de profissionais. Aqueles que vão falar assim, ah, IA não funciona, nunca mais vou utilizar IA na minha vida, porque tá ficando complicada essa situação. E tem o cara do outro lado que vai falar assim, olha, vamos entender o que aconteceu de errado ali para a gente poder melhorar. E, cara, hoje a gente tem visto que a aviação evoluiu assim, né? Infelizmente, a cada acidente houve uma melhora e um estudo para que isso não aconteça mais. Então, eu vou falar até uma analogia para questão profissional mesmo, né? Tem muitas pessoas que tentam fazer uma certificação, reprova e fala assim, nunca mais vou tirar uma certificação. Fica 10 anos não tira uma certificação. Cara, será que é a melhor decisão? Será que não dá para a gente aprender com aquilo que teve algum problema? E é um negócio tão novo, né, Thiago, que está acontecendo nos últimos anos aí, vários conceitos novos, que, cara, a gente precisa entender, né, que como utilizar essas novas ferramentas de uma maneira segura, com governança, aumentando a produtividade. E, pô, a gente já viu que é um caminho inevitável, a maior revolução que tem aí dos últimos anos, né? Exatamente. Você falou ali de dois profissionais, né? O cara que falou, porque a IA dropou o banco, eu não vou mais usar, né? Enfim, fazendo analogia para uma tecnologia que veio antes, ali a cloud, né? No início também Uhum. existia isso, não vou para cloud, porque colocar minhas coisas lá e tal, não tô com o dado aqui, vai que dá pau. E aí o cara que quando um data center da AWS, da OCI, ela cai, ele, tá vendo? Eu falei, né? Mas é algo que aconteceu e você ficou com o seu ambiente produtivo fora justamente porque você não usou a melhor política de segurança. Não colocou Total. multi-AZ, não colocou ali um multi-cloud para segurar o impacto de uma falha em um desses providers. Com a IA é a mesma coisa, só que aí entra mais no nível de governança mesmo, né? Você dá o acesso que você quer dar para ela a nível do que ela precisa fazer, não o mesmo acesso talvez que você tenha. Se você conecta lá no MongoDB com um usuário que ele tem o root, e você dá o mesmo grant para IA no root, que é o privilégio maior ali, que pode dropar database, pode fazer tudo, você provavelmente vai ter problema, porque as IAs alucinam. Então, se você implementar uma IA sem guardrail, né, sem human in the loop, que é aprovações manuais ali do que ela pode e não pode fazer, você vai ter problema. Aí não é uma culpa da tecnologia, e sim do processo que deixou alguns pontos para trás. Totalmente, cara. Acho que o primeiro conceito, Thiago, importante para a gente poder falar sobre MCP, né, cara? O que afinal é esse MCP, né? E como que ele se encaixa aí para um DBA, né? Legal. O MCP, então, ele foi um protocolo, ele foi lançado pela Anthropic, e ele serve como se fosse um USB-C do mundo das IAs. Então, você consegue fazer com que, através desse protocolo MCP, a IA consiga utilizar ferramentas. Então, eu vou colocar algumas ferramentas aqui que tem MCP. Nós temos o MongoDB, que já as novas versões estão vindo com o MCP integrado. Nós temos ferramentas de acesso a outros bancos, como, por exemplo, o Banco Oracle tem o SQL CL, que tem o MCP integrado. Ferramentas de gerenciamento de notas, como o Obsidian, já tem MCP também. Então, aqui são alguns exemplos do que já existem, mas basicamente tudo que você imaginar já tem um MCP. E isso vai fazer com que a IA ela consiga plugar esse MCP, e o MCP já contém ali uma série de atividades que possibilita a IA realizar. Então, eu quero fazer uma consulta no banco. Já existe o MCP, já está parametrizado com um prompt bonitinho para que você execute coisas no seu banco de dados e isso seja gerenciado ali por uma IA. Geralmente uma CLI, por exemplo, como o Cloud Code, o Copilot CLI ou o Codex da OpenAI. Muito bom, cara, muito bom. A gente tem visto realmente que vários players estão implementando, né, os MCPs dentro dos produtos, né? Então, e é um caminho, eu acho que é um caminho inevitável, porque realmente fica muito melhor do que a gente ficar tratando ferramentas separadas. Eu tenho um browser ali com uma IA, com um LLM específica, e o meu banco de dados está no outro, fica copiando coisa de um lado para outro. Isso pode gerar até alguns tipos de problemas, né? Agora, se você tem uma ferramenta que integra isso com segurança, com regras, entendendo as melhores formas de realmente fazer isso de um jeito assertivo, pô, a gente vai conseguir extrair muito resultado.
E a gente tem visto, né, cara, o quanto que isso para banco de dados acelera muito, né? Tem Mas uma LLM que conecta junto com o meu banco de dados. Então, isso e traz uma uma eficiência coisa, gigante, né? exato, porque uma coisa é você ter um chat GPT, né, uma ferramenta de chat, conversar com ela, pedir uma query, aí você joga no banco, então tem todo esse copy, cola, enfim, com o MCP é direto, né? Você pede para a IA, ela já tem acesso ao seu banco, ela já consegue buscar informação, atualizar o contexto dela e trazer ali a resolução do problema, ou se você não quer que ela resolva, dicas de como resolver, consultas e análises que você pode fazer. Então, isso ajuda demais. E aí entra um ponto que, dentro desse contexto, muitos DBAs falam, tá, então a IA vai substituir o meu trabalho, né? Talvez substitua o DBA mais tradicional, mesmo que não quer usar essa ferramenta, porque um profissional que sabe usar elas de maneira efetiva vai fazer o trabalho de 2, 3 DBAs tradicionais facilmente. A análise, troubleshooting vai ser muito mais performático com IA do que sem. Cara, estou 100% contigo. Outra questão também, Thiago, que tem sido muito discutido, né, sobre inteligência artificial, são os agentes de IA, né, cara? Que, de fato, o MCP traz uma possibilidade gigante de utilizar as LMs, mas o que são esses agentes, cara? Legal. Então, o agente, ele é um avanço ali, né? Geralmente nós temos essas ferramentas de chat. E se você trata uma ferramenta ali só para pergunta e resposta, é uma IA que está te ajudando, mas ela não é um agente. A definição do agente é que ele consiga tomar decisões também em relação ali ao que ele foi parametrizado para fazer. Ele consegue acessar essas ferramentas ali através do MCP, manter um contexto maior, então você pode plugar ali um RAG para auxiliar, né, aumentar o seu contexto. Você pode plugar um MCP no Obsidian, por exemplo, para fazer o mesmo e realizar essas tarefas sozinho depois de um tempo de maturação, né? Então, eu testei, eu validei ele, agora eu já consigo deixar ele sozinho. Por exemplo, eu estou lá com o meu MongoDB e no meio da noite eu começo a enfrentar uma lentidão. Ele consegue fazer a análise e o auto-healing, né, o self-healing desse ambiente sozinho. Então você consegue fazer com que ele faça isso, dispara um monitoramento ali para um plantonista, fazer a validação, né, do que ele fez e está tudo ok, né? Então isso é a ideia da gente, é aquele cara como se fosse o teu estagiário ali do lado 24/7 trabalhando para você. Que legal. E a gente poderia extrair diversos exemplos, né, ô Thiago, do que um DBA tradicional faz hoje e de como que você faria isso, por exemplo, com agentes, né, cara? De atividades mesmo, né? De consultar alguma questão, de analisar uma query. Dá para fazer muita coisa, né? Exato. Então, um exemplo que eu acho muito legal é o do agente para ajudar você a monitorar incidentes. Então, você tem alertas, né? Como plantonista ali, você tem alertas que você recebe, você precisa atuar, né? Então, porque vai impactar ali um banco produtivo, você está naquela 24/7 ali de sobreaviso e você precisa atuar. Então, um agente muito interessante é um que já faça uma pré-análise do problema para você. Então, o plantonista ele tem um tempo que ele vai precisar acordar se ele for acionado de madrugada, ele vai precisar ligar o notebook, acessar provavelmente uma VPN, conectar no ambiente, puxar a maleta dele de script, executar e analisar aquilo. Então, se for um ambiente crítico, você provavelmente vai levar aí uns 15 a 20 minutos, se não mais, para fazer todo esse trabalho. Isso é dinheiro que está sendo queimado se for um serviço crítico parado. Então, se você tem um processo que, ao mesmo tempo que emite esse monitoramento, né, e esse alerta para o plantonista, já dispara um agente que vai fazer essa análise inicial, vai fazer as consultas que nós mesmos, DBAs, conseguimos parametrizar. Então, eu pego aquela minha maletinha de script e já coloco ali para a IA ter conhecimento e saber o que eu quero de análise inicial. Ela vai me dar essa análise inicial e vai me dar um resumo das possíveis causas daquilo e, de repente, até sugestões de como tratar. E isso aqui pensando no agente de nível 1, né, que não tem o poder de executar o self-healing.
Se eu tiver um nível 2 ali, que ele consegue também identificar a causa, já é um problema conhecido e realizar o troubleshooting, depois só avisa o plantonista para validar se está tudo ok. Cara, Então, esse muito bom. é um dos exemplos mais bacanas, assim, que eu acho que você ganha produtividade e mitiga custo financeiro pelo sistema estar parado para a companhia. Muito bom. E aí, Thiago, a gente tem um choque de mercado, né, cara? Porque a gente tem visto quanto que, de fato, muita gente está achando ainda que IA é uma moda, que a IA não funciona, que a IA nunca vai substituir especialista. E, de fato, a gente já tem visto muitas tarefas bem especializadas que fazendo com a IA fica muito melhor. E eu vejo dois contextos também, tá? Acho que é legal a gente falar sobre isso. Muitas situações a gente vê a IA como um copiloto, atuando do seu lado para te ajudar a fazer melhor alguma coisa. Isso é excelente. E algumas coisas a gente já começa a enxergar da IA fazendo no meu lugar um negócio chato que, pô, demorava um tempasso. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu conversei com um profissional de tecnologia recentemente, que ele falou, Guilherme, eu tô aqui, eu preciso fazer um assessment de 50 bancos de dados. Beleza, você tem o que você precisa validar dentro de cada banco? Tenho. Lock, número, tamanho do banco, tal. E ele tinha isso muito bem mapeado. Cara, imagina o trabalho do cara conectar em cada base para fazer isso. Hoje, como a gente tem um MCP, pô, a gente consegue conectar uma IA dentro dessas ferramentas com privilégio só de leitura para levantar as informações, para chegar numa reunião com as informações necessárias para tomar boas decisões, para entregar um bom relatório para cada um dos clientes, de cada um dos bancos, de cada uma das aplicações. E aí a gente entra nesse choque de mercado, né? Uma coisa que, pô, demoraria 2 meses para fazer, talvez eu consiga fazer em poucos dias. E o meu Exato. trabalho, ele muda, né, Thiago? Porque antes o trabalho de execução, ele se torna muito mais trabalho de revisão e de validação para entender. Aí precisa daquele olhar do cara que é um bom profissional, que envolve muitas soft skills, né? Aquele cara que tem aquele olhar que fala assim, olha, isso aqui não é bem assim. Eu estava até conversando com outro profissional ontem que ele falou, ó, a IA me sugeriu uma coisa que era, até resolveria superficialmente, mas eu queria resolver na causa raiz. Eu não queria resolver do jeito que ela me propôs, eu queria resolver de outro jeito. Agora, é um cara de bagagem que consegue até criticar aquilo que a IA está trazendo. E esse tipo de bagagem, né, Tiago, de projetos reais, é que de fato faz diferença na hora da gente entender que a IA não é modinha, que a IA funciona e que é uma ferramenta para substituir realmente um trabalho repetitivo. E que se você hoje só executa a tarefa operacional, você não tem a capacidade de olhar coisas mais estratégicas, uma arquitetura, analisar coisas um pouco mais profundas, esse profissional realmente está morrendo cada vez mais, né, Tiago? Exatamente. E isso que você falou ali desse profissional que a IA deu essa solução, mas ele conseguiu criticar, é algo que, se você é um profissional desses, você consegue manter uma base de contextos, como eu falei, um Obsidian, por exemplo, ou um próprio RAG, dos problemas históricos. Então, ó, eu já resolvi isso, eu consigo consultar. Então, nesse caso, ele vai fazer o quê? Ele vai corrigir a IA, ele vai falar, olha, acho que assim é melhor e vai atualizar essa base de contexto. Porque da próxima vez que um erro parecido acontecer, a IA ela não vai ter só o contexto do treinamento no qual ela foi feito lá pela Anthropic, pela OpenAI. Ela vai ter também o teu dado privado. Então, isso vai ajudar você a ter um agente melhor do que um outro DBA, por exemplo. Né? Você não tem mais o agente da versão base, a release base. Você fez um upgrade nele, você deu mais contexto, você deu mais cenário para ele e histórico de problemas. Olha, já resolvi assim. Inclusive, para problemas parecidos, ela vai usar esse contexto e levar em consideração na análise. Muito bom. E vamos lá, Thiago. Eu não acredito que de fato o DBA vai acabar, mas vai acabar aquele que não entende arquitetura, não entende performance, não entende negócio, entendendo muitas vezes o que aquele banco de dados impacta lá na ponta, não entende uma decisão técnica específica que precisa ser tomada, porque a IA ela ajuda na execução, né, cara? Então, algumas tarefas que a gente fazia antes, hoje não fazem tanto sentido, e com algumas ferramentas a gente pode ter a IA como copiloto, ou até mesmo pilotando algumas tarefas que são menos críticas e que a gente já consegue mapear e treinar um agente de IA, muitas vezes, para fazer essa atividade, né? Exatamente. Eu acredito nisso também, que é aquela coisa. Hoje existem empresas que não usam cloud, né? O cloud, a nuvem, né? Existem. E esses profissionais recebem menos.
porque justamente eles não têm um conhecimento tão grande quanto alguém que também trabalha com Terraform, Ansible, conhece os providers, as particularidades de tudo isso. Eu acredito que o mesmo vai valer para IA. Vai existir DBA que não vai usar IA, em algum canto vai existir, empresa pequena, esse tipo de coisa. Agora, empresas grandes, grandes organizações que hoje a gente já vê que estão com implementações de IA em todos os níveis, somente aqueles DBAs que têm conhecimento de IA, de Cloud Code, vão entrar. E aí aquele absurdo que muitos DBAs achavam que era pedir Cloud Code na vaga de DBA, hoje se torna um cenário totalmente comum e imprescindível para você trabalhar com banco de dados, né, com MongoDB, porque você vai ficar para trás. O cara que usa IA, ele está muito à frente de você, porque ele é mais proativo, ele consegue fazer muito mais coisa em menos tempo. Né? Essa que é a verdade. Então, uma análise que faria ali, por exemplo, você falou do cara que acessa 50 bancos para fazer ali um assessment. A IA faz isso daí em pouco tempo. Né? Menos de meia hora você já tem todos os relatórios. E até vai a provocação, né? Agora, as consultorias vão sofrer muito com isso, né? Porque elas cobram por hora, né? Então, como que vai ficar esse mercado, né? Totalmente. É uma pergunta que eu me faço e bem interessante, porque hoje, se você vai aí e procura, existem pessoas que pagam, que cobram para fazer um assessment de 4 horas no seu banco, né? Cara, assim, eu vejo que isso vai acabar, hein? É impossível alguém ainda querer pagar para fazer isso, porque é algo que você tendo um agente é muito mais rápido você fazer isso com IA. Né? Então, Totalmente. é um custo muito elevado para fazer um trabalho braçal que hoje em dia já existem melhores maneiras de serem feitas. Show de bola, muito bom, Thiago. E aí, como que entra o MongoDB e há mais agentes nesse caso, cara? Me conta aí. Legal. Então, o MongoDB especificamente, né, como eu disse, nas releases mais novas, ele já vem com o MCP embutido. Ou seja, basta que você configure lá no seu agente ou na sua CLI a conexão com o MCP do Mongo. Então, você vai passar ali, geralmente é um arquivinho JSON que você vai configurar ali com os parâmetros, né? Você, inclusive, no MongoDB é interessante que o próprio MCP já tem uma flagzinha de read-only, então, se você precisar, você nem precisa setar lá no banco, no seu usuário, afins. O próprio MCP, já no momento que você coloca, ele já subscreve os seus privilégios para read-only, dentro dos objetos que você tem privilégio, tudo vai ficar read-only, e você consegue trabalhar com esse MCP de maneira segura. Então, no MongoDB é muito simples, você instala o Mongo, você aponta o MCP dele para a sua IA e você já tem ele funcionando. Então, e inclusive falando assim, né, Guilherme, eu sei que é difícil, né, o pessoal não tem essa visualização, mas esse tema eu vou mostrar na nossa próxima Masterclass, né, como fazer essa configuração, inclusive a gente vai usar uma CLI para fazer isso e a gente vai explorar o nosso banco de dados com uma IA. Exato, pessoal. Aqui nos podcasts, normalmente a gente fala, a gente discute os conceitos, que é muito legal. É importante a gente entender os conceitos antes de ir para a prática, mas dentro das masterclasses da Indexa Learning, a gente tem mostrado o MongoDB na prática, inclusive agora com aplicações práticas de IA. Então, se preparem, porque a gente realmente está preparando um material incrível. Para você não ficar de fora, aqui na descrição desse vídeo tem um link, se inscreva na nossa masterclass, porque a gente tem feito aí de tempos em tempos aí materiais práticos, para você realmente ver esses conceitos sendo aplicados e conseguir cada vez mais estar atualizado nesse novo mundo que o DBA tradicional precisa se adaptar, que ele precisa entender para realmente conseguir entender a expectativa do mercado. Tiago, mais algum tema aí que você queira acrescentar sobre esse assunto? Eu acredito que é isso, Guilherme. A mensagem é essa, que a gente sempre precisa estar estudando na área de tecnologia e sempre olhar o mercado. Né? Eu vejo assim que muita gente gosta de ir contra, às vezes, a maré, só que é uma maré forte, ela está aí, ela faz parte já do nosso dia a dia, não é algo, quando vai acontecer, se vai acontecer, já está acontecendo. Né? Então a gente precisa se preparar para isso, né? Independente do que você acha que vai acontecer, se vai substituir trabalho ou não, é onde o mercado está indo e o profissional que se preparar para isso vai continuar nele. Né? Então, os que não se prepararem acabam ficando pelo caminho. Muito legal, muito legal. Então é isso, Tiago. Vamos fechando aqui mais um podcast.
Se você gostou aqui desse podcast, dá um like, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da Indexa Learning. Habilite o sininho até para você não ficar de fora e ser notificado assim que soltar novos conteúdos aqui sobre MongoDB, inteligência artificial, para que você consiga estar preparado para grandes projetos na prática, beleza? Fechamos então, Thiago? Fechamos, Guilherme. Fechado então. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.